Bem-vindos ao Mutantes, o podcast da Unipaz São Paulo, a Universidade Internacional da Paz. Esse é um espaço de encontro que dá voz à educação pelo despertar de um novo olhar. Olhar para o bem viver, para a harmonia e para a cultura de paz. Junte-se a nós e embarque nessa experiência rumo à plenitude do ser. Mutantes, a nova humanidade acontece agora. Eu sou Vivian Amarante, cantora, compositora, educadora para a paz, terapeuta transpessoal e aprendiz. E sou parte do Conselho Gestor da Unipaz São Paulo. E hoje eu vou ter a alegria de conversar com a querida Camila Pauletti sobre como criar ambientes mais humanos. A Camila atuou com desenvolvimento organizacional por 12 anos no setor privado, em empresas de tecnologia. Atualmente, ela oferece consultoria e facilita projetos de colaboração, cultura de aprendizagem e desenvolvimento de lideranças. Adicionalmente, a Camila faz parte do projeto pedagógico da Unipaz São Paulo, apoiando os programas de facilitação em cultura de paz. Ela é formada em letras pela Unicamp, com pós-graduações em transdisciplinaridade, psicologia transpessoal e facilitação de processos à luz da prática social reflexiva. A Camila vem continuamente investigando o campo das relações humanas a fim de compreender como estabelecer culturas saudáveis e regenerativas dentro das organizações. Camila, minha querida, muito bem-vinda. Que bom que você está aqui conosco, chegando ao Mutantes, para compartilhar com a gente essa sua experiência, que eu vejo de extrema importância, né? Para a gente falar sobre como criar ambientes mais humanos. Seja bem-vinda, minha querida. Viva! Obrigada, é um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite e fico super feliz em poder estar aqui te revendo depois de tantos anos e te reencontrando. É, né? Bem feliz também que a gente vai falar sobre esse tema, como eu bem falei aqui, de extrema importância. Cami, eu acho que a gente pode começar, gosto sempre de começar pelo começo, e se a nossa ideia aqui hoje é compartilhar sobre como criar ambientes mais humanos, eu vou já direto, primeiro a um ponto assim, que eu acho válido a gente refletir sobre o que é ser humano, para depois a gente caminhar para o ambiente, né? Vira e mexe, eu escuto assim, o que a gente está precisando mesmo é ser mais humano. E o que você traria aqui para o ouvinte nesse conceito do que se trata ser humano na íntegra? Olha, eu estava pensando muito sobre isso esses dias e tem um trecho de um livro chamado Alma e Moral Hum, que eu acho que captura bem para mim pelo menos captura bem esse conceito, e ele fala assim nesse trecho: "Um macaco que se sabe macaco não é um macaco. Uma cobra que se sabe cobra não é uma cobra. Um cavalo que se sabe cavalo, cavalo ele não é. Um ser humano que se sabe ser humano é um ser humano. Um ser humano que não se sabe ser humano é um macaco, é uma cobra, é um cavalo." agir. Parece bem complexo, né? Não, já dá para sentir, que já começa a me vir assim, é um ser que age, por exemplo, muito instintivamente, talvez, né? É. Eu acho que para mim tem essa coisa da consciência, sabe? Um animal não se sabe animal. Não é o papel do animal ter consciência sobre o ser animal, o ser cavalo, o ser cobra, não é o papel desse ser na natureza. O ser humano, que distingue o ser humano dos outros seres vivos, é essa função de saber que pensa, saber sobre o pensar, estar consciente sobre o pensar, sobre o fazer, sobre as implicações das suas escolhas, das suas atitudes. Então, esse fator da consciência, do saber-se vivo, saber-se implicado no mundo, fazendo parte do mundo com outros seres, é uma coisa que para mim é fundamental. Acho que o Crema também fala, né, nem todas as pessoas, nem todos os seres são humanos, né, tornar-se humano. Uhum.
E acho que vem um pouquinho disso, de como que a gente faz esse esforço para trabalhar a nossa consciência o tempo inteiro, e se dar conta do que é ser humano, estando em irmandade com todas as coisas dentro do planeta, entendendo as implicações das nossas atitudes, das nossas ações, estando de fato num processo vivo, né, com a natureza, num processo vivo com o próprio pensar, sem cristalizar opiniões, sem cristalizar atitudes, enfim, modos de ver. Então, como que a gente se sabe consciente e ao mesmo tempo em movimento, continuamente? Hum. Essa relação acho que e aí a gente já começa a fazer pontos aí, né, para o caminho das 3 ecologias do Pierre Vai, porque eu acho que quando sabe ser, tem a ver com o relacionar-se. Primeiro, eu acho que consigo mesmo, você falou aí com esse pensamento vivo, né, com o outro e com a natureza, com o ambiente, né. Hoje a gente vai falar aqui como criar ambientes mais humanos. Eu acho que, de fato, o primeiro convite é que essa relação harmônica comece dentro de si, né. Uhum. Acho que reconhecer, né, um papel de responsabilidade que a gente tem, não como não só de uma visão, né, antropocêntrica, né, o ser humano por ter consciência estar no centro, mas por ter consciência se ver parte. Uhum. E também se ver responsável, né, pelas atitudes que a gente está tomando e quais são as implicações do mundo que a gente está criando. Hum, com certeza. E aí, Paty, E quando a aí gente fala assim, o que seria criar esse ambiente mais humano então, já indo para essa relação com o ambiente, enfim, né, você tem essa vasta experiência aí nas organizações, mas quando a gente fala da intenção de criar um ambiente mais humano, como que a gente pode conceituar? me dá a impressão, Vivi, que tem algumas coisas, né, quando a gente olha para como a sociedade tem se organizado nos últimos séculos, nas últimas décadas, né, e olhando para o legado que a gente tem de o que que significa método científico, o que que significa o pensamento racionalista, né, então a gente vem criando uma sociedade que segue muito o legado cartesiano, racionalista, que objetifica, que se separa e objetifica as coisas, né. Uhum. Então nesse sentido, eh, eu pelo menos a gente percebe, né, que tem um distanciamento de o que sou eu e o que é o outro, uma outrificação, né, e essa possibilidade por conta desse pensamento, né, que fragmenta, a gente vai olhar para todas as partes, separar tudo, olhar parte por parte como se é quase como se elas não se relacionassem. E isso permite que eu objetifique as relações, que eu objetifique as outras pessoas, isso permite que eu coloque juízo de valor entre o que é melhor, entre quais marcadores sociais são mais privilegiados, mais prestigiosos, quem merece a minha atenção, quem merece, o a minha dedicação, né. E as relações dentro das organizações, dentro dos ambientes, acabam se constituindo nessa visão de serem objetificadas, né. E e me parece que, apesar de sermos todos seres humanos dentro das organizações, me parece que às vezes, por conta exatamente dessa visão que é super, separada do outro, Hum. me parece que a gente se coloca sempre nessas polaridades, né, e eu tô sempre dentro de um ambiente, ou quase sempre, tentando me provar, precisando performar, precisando assumir uma posição de mais poder ou menos poder. Eu tô sempre me colocando em competição em relação a outra pessoa, sempre objetificando o outro, e me parece que criar ambientes mais humanos tem um pouco dessa questão, de novo, de desenvolver essa consciência de o que de fato está acontecendo aqui.
O que esse ambiente pede de mim? Hum, Como que eu posso dar o meu melhor aqui e posso estar a serviço do que pode acontecer? O que é possível nessas relações dentro desse ambiente por conta do jeito que eu me coloco e por conta, né, da quais relações são possíveis de serem criadas. Então, eu sinto que ambientes mais humanos são ambientes em que nós temos espaço e a gente consegue sustentar espaço para se fazer essas perguntas, que são muito filosóficas e ao mesmo tempo são perguntas que ao parar para pensar nelas, a gente acaba mudando a nossa prática. Quando eu penso: "O que que é possível aqui dentro? Eu estou a serviço do quê aqui hum, dentro? O que é possível dentro dessa relação por como eu estou, né, pelo que eu preciso?". E quando eu vejo que a outra pessoa, de uma certa forma, essa relação ela vai se estabelecendo por conta de como eu estou nessa relação, quando eu percebo que existe uma interdependência nesses processos, a gente consegue estar mais autêntico, mais consciente, e eu tenho a impressão que a gente consegue estar mais humano nesse sentido. hum. É por isso que é sempre acho que é bonito, parece assim, você falou filosófico, eu chego a falar assim, parece um pouco poético, mas a gente que está aí já dentro da Unipaz há um tempo e estamos aqui, você ouvinte está extremamente convidado, se você ainda não conhece a Unipaz, a vir ser parte dessa escola que está aí há 37 anos agora, né, trazendo essa consciência muito nisso que você está falando, né, ô Cami. Mas o que eu ia dizer, assim, da poesia é da não separatividade, né. Quando eu entendo Uhum. que eu não estou separado do outro, é quase como a gente pudesse dizer, assim, de um lugar já mais profundo, é como se não existisse o outro. Porque, né, o Pierre Weil traz essa, para quem não sabe, o Pierre Weil é o fundador, né, francês fundador da Unipaz, e ele fala muito sobre a ilusão da separatividade. Então, se eu me vejo separada do outro, é aonde eu vou competir, eu vou criticar, eu vou julgar e, enfim, profundidades e agora a filosofia da parte, assim, é sobre esse espaço mais humanizado. Eu acho que quando a gente consegue, quando a gente se propõe a, como você bem falou, uma palavra acho que bem chave, é estar a serviço, né, da vida mesmo, eu vou sempre, gente, é de um lugar, eu acho que é muito da essência do ser humano querer colaborar com o outro, né, Cami, querer contribuir em vez de criar, de ir contra, né, ir de Uhum, encontro e se ir ao encontro, né. O uhum. Roberto Crema fala muito que a Unipaz é a universidade do encontro, então é muito um convite deste, como a gente estava falando, esse encontro consigo mesmo para encontrar o que eu tenho de melhor, o encontro com o outro para que o nosso encontro em aconteça, né, uma fusão de uma terceira força aí, e isso com certeza, reflete no ambiente que a gente está, né. Com certeza. Eu acredito que ninguém acorda de manhã deliberadamente pensando: "Como que eu vou dificultar a vida de outra pessoa hoje?", no trabalho, no relacionamento, né. Eu intencionalmente acordei hoje disposta a dificultar a vida dessa pessoa, né. Mas tem uma coisa que acontece, é que aquela coisa dos peixes nadando no mar, Hum, e o peixe está nadando no mar e tem um oceano aqui, né, de contextos, de patriarcado, contexto mecanicista, contexto racionalista, que a gente não está vendo esse contexto, mas esse contexto está nos criando o tempo inteiro. hum. Então não é que eu intencionalmente me levanto e e digo, né: "Hoje eu vou dificultar a vida de alguém, hoje eu vou me comportar como um cavalo e não como um ser humano". Mas o contexto, às vezes nos molda e se a gente não tem essa consciência, né, e é como se esses paradigmas vão limitando a nossa qualidade, né, de pensar e de estar nas relações.
E de fato, às vezes eu chego e se o outro não faz parte de mim, se eu não me responsabilizo pela relação que está sendo criada entre mim e o outro, eu sou eu, a outra pessoa é a outra pessoa, né. E eu tenho que cuidar do meu, eu tenho que performar, eu tenho que entregar aqui, eu tenho que fazer o meu, eu tenho que mostrar que eu sou digna de respeito, que eu mereço, eu tenho que mostrar que eu sou boa no que eu faço, eu tenho que mostrar. E a gente acabou sendo formatado nesses tipos de pensamento que nos levam a ter comportamentos que acabam diminuindo, né, outrificando o outro, né, que tem uma outro dia eu estava lendo um artigo que me impactou muito, que fala um pouco sobre a Bell Hooks e ela fala desse termo de como que a gente cria um jeito de viver no mundo que não permita que a gente acha que a gente pode comer o outro, que a gente pode colonizar o outro, que o outro não tem sistemas de crença, de religião, de cultura que estão à altura dos nossos. Que tipo de pensamento, que tipo de ciência, que tipo de criação de sistema político, econômico, religioso, social, que nos socializou a ponto de achar que eu posso estar num ambiente e que eu posso comer o outro, porque se essa pessoa tem marcadores sociais da diferença, se essa pessoa por conta das crenças, por conta do país da onde ela vem, por conta da cultura dela, ela é menor, ela é outra coisa, e não uma continuação da minha existência, Hum. que pensamento é esse, né, que permite que a gente coma as outras pessoas, que a gente diminua os outros. Atropele, né. E mais uma vez, a gente não deliberadamente a gente acorda e fala: "Estou vivendo nesse oceano do patriarcado, do pensamento colonialista, do pensamento mecanicista, neoliberal", e é difícil a gente olhar todas essas coisas que nos atravessam e que de uma certa forma guiam o nosso comportamento, porque o que é esperado é que a gente performe desse jeito, né, dentro desse pensamento. E eu acho que ser humano, tornar-se humano e conseguir sustentar ambientes mais humanos, é a gente fazer um esforço, mas um esforço muito forte de estar conscientemente nesse outro lugar, de manter esse pensamento sempre em movimento. E e entender que tudo que eu faço tem uma implicação no ambiente onde eu tô. Com certeza. Isso abrange esse lugar de consciência e autorresponsabilidade, né, Cami, que eu acho que Hum. aí é fundamental, a gente compreender, parar de apontar o dedo para o outro, né, e saber qual é a minha parte aqui, né, nesse todo, Uhum. eh, responsável por tornar o ambiente harmônico, saudável ou não, né. É. E com que qualidade, né, eu quero estar nesse ambiente, que possibilidades eu quero sustentar nesse ambiente por conta dessa qualidade de atuação. Então, por conta do tom de voz que eu uso, o que que é permitido que a outra pessoa fale? Porque a minha própria presença, o meu tom de voz permite que as outras pessoas sintam que existe espaço ou não, para que elas também possam se colocar autenticamente, para que elas possam se vulnerabilizar. Então, que possibilidades eu crio nos espaços em que eu atuo, simplesmente pelo fato de eu ser quem eu sou, pelo fato de eu me vestir do jeito que eu me visto, pelo fato de eu usar um tom de palavras ou uma série de termos que são mais acessíveis ou não. A gente está criando essas possibilidades de se relacionar ou as limitações para se relacionar o tempo inteiro, né. Uhum. Mas é difícil parar para pensar sobre elas. Eu acho que de fato, né, fica esse convite e o Domingos Cunha, né, que é o nosso mestre aí na Unipaz, que fala sobre o enneagrama, inclusive fica o convite aqui para o ouvinte ouvir o episódio com o Domingos Cunha sobre o enneagrama, maravilhoso. Ele fala que esse trabalho vai durar no mínimo a vida inteira, né, de Uhum. olhar para si, de autopercepção, de autoconhecimento. E assim, se a gente for pensar
né, até porque fica aqui o convite para o ouvinte, a Unipar São Paulo está lançando um novo curso de certificação para facilitadores, gente, de ambientes mais humanos, colaborativos e inovadores, né. Quem não sabe ainda dessa novidade incrível, busque saber, tem o site unipassp.org.br, curso a sigla ficou FACE, né, FACE, facilitador de ambientes humanos, colaborativos e inovadores. E quando a gente pensa, Cami, nesse facilitador que vai possibilitar que os ambientes sejam mais humanos, mais colaborativos, né, como é que a gente desenvolve, né, até já falando da proposta pedagógica do curso que a Unipaz está colocando e você está aí à frente, né, junto com a Andrea Duque, como é que é essa proposta de formar facilitadores para, criarem esses ambientes mais humanos, seja numa organização, seja numa escola, seja numa instituição, enfim? Eu acho que tem, a gente chama de FACE, né, carinhosamente, porque tem essa sigla, né, um nome comprido. É. E a FACE ela traz um convite pra gente que é um convite pra gente pensar. Quando a gente pensa em facilitador, podem vir muitas definições na mente, né, nas mentes das pessoas. Acho que E vale você falar o que que é um é, facilitador, né? porque tem muito essa visão talvez que se aproxima de um professor. E quando eu penso em professor, me vem essa definição mais escolarizante, né, que em Hum, teoria é a pessoa que tem um conhecimento que vai ser transmitido, existe um ambiente físico que é pré-determinado, que é mais controlado, dentro de um tempo controlado, e existe esse controle sobre o conhecimento e o fluxo de para onde passa o conhecimento, em teoria, do professor para as pessoas que estão ali, né, dos participantes, dos alunos, enfim. E quando a gente fala em facilitação de ambientes mais humanos, o que a gente quer trazer de provocação e de experimentação dentro dessa formação é que como que eu me coloco em relação com grupos que vão ser facilitados, num lugar que não é de controle, num lugar que não é de transmissão de conceitos e teorias e conhecimentos apenas, mas é um lugar de construir relação junto. Então como que eu facilito? Através da minha habilidade de sustentar que as pessoas possam experimentar através do uhum. corpo, através de experiências várias, como que elas podem experimentar, viver experiências e a partir das experiências irem formando os próprios conceitos. E como que a gente inverte essa lógica? E o que que a gente precisa para inverter essa lógica? Porque é muito fácil cair nesse lugar de eu conheço, eu sou a facilitadora, em teoria eu preciso, né, eu preciso facilitar esse grupo. Será que a gente já antes mesmo de começar o processo, muitas vezes eu já quero que o grupo chegue num lugar, né. Eu quero que eu tenho 2 horas para facilitar e no fim dessa facilitação essas pessoas têm que sair daqui com essa ideia formada, né, com esse conceito compreendido. E será que eu controlo mesmo o processo de aprendizagem desse jeito, né? Como que eu consigo entrar num processo de facilitação em que é claro que eu estou muito preparada, que eu tenho várias técnicas e ferramentas e um arcabouço necessário, mas eu me coloco numa relação que é viva nesse momento. Hum. Então, com uma capacidade e essa consciência de entender o que está acontecendo comigo, quem são essas pessoas e por elas serem quem são, esse é uma configuração única que está se formando aqui. De quais contextos essas pessoas estão vindo e qual que é o contexto que está se formando agora. E por conta de tudo isso, que é único nesse momento, tem coisas que eu não controlo.
mas como que eu posso nutrir que através de experiências, a gente consiga junto, na relação, no poder da relação, fazer com que emerjam coisas que sejam vivas, e por isso são Hum, mais humanas. hum, Como que a gente se coloca em comunidade, aprendendo a se relacionar? Porque muitas vezes a gente fala: "Ai, né, agora comunidade de prática, comunidade gestor de comunidade, comunidade de redes sociais, comunidade de uma empresa", mas o que é estar em comunidade? O que é formar uma comunidade de aprendizes, se a gente às vezes não sabe comungar uns com os outros? E o que é hum, isso? Então como que eu hum. facilito um espaço seguro, em que a gente pode ser o nosso melhor e às vezes o nosso pior, em que a gente pode trazer quem a gente é, se trazer para o grupo. Na Como que a gente inteireza, né? pode exato, e observar o nosso fazer. Como que é o meu fazer hoje? Por esse fazer ser do jeito que ele é, o que que ele possibilita no mundo? O jeito que eu facilito hoje, que possibilidades ele abre para as pessoas que eu estou facilitando? Existem outros jeitos que eu posso facilitar, que podem estar a serviço de fato do processo que está acontecendo ali, para além das minhas Hum. expectativas. Eu vou facilitar um processo porque eu quero que essa inovação surja ou porque eu quero que as pessoas tenham esse insight. Ao contrário disso, como que eu posso facilitar a serviço do processo, a serviço das pessoas, sem controlar o insight que vai surgir? De Hum. repente surge alguma coisa que é ainda mais potente. Então inverter um pouco essa lógica escolarizante que a gente tem, né, de que quando eu facilito ou quando eu tô nesse lugar de ensinar, eu tô nesse lugar de ter algum poder sobre, então como que eu passo, inverto essa lógica de ter poder sobre o grupo em ter poder com o grupo e estabelecendo uma relação de qualidade, de autenticidade, de confiança, a gente pode se trazer o mais inteiro possível e coisas muito potentes podem surgir, para além das expectativas, para além do que eu quero controlar na minha cabeça. É um desafio, mas é um convite que a gente quer fazer para inverter essa lógica, né, para a gente se colocar com uma qualidade que é diferente nos grupos. É, e acredito que seja um convite, assim, não só sobre aprender, né, Cami, as técnicas de facilitação, Uhum, como eu acho que é um convite, você falou do peixe no mar, né, assim, esse facilitador desenvolver essa habilidade de leitura do contexto, né, exatamente. sensibilidade para essa leitura, né, isso eu acredito que exija pura presença, né, eu acho que quando a gente realmente está, como a gente falou aqui, nessa inteiro ali, no momento, no caso aqui, né, de facilitar um processo, para que eu possa sustentar Uhum, diálogos construtivos, né, que o processo seja, que a troca seja realmente construtiva nesse lugar mais humano, uhum, visando isso, né. é. E um exemplo prático, assim, né, tem um pouco que é o que a preparação e tem um pouco que é a emergência, né. Então como que você se prepara e ao mesmo tempo está tão conectado com o processo, que você dá espaço para aquilo que precisa emergir, não para aquilo que você quer que aconteça, né. Semana passada eu fiquei uma semana inteira num processo de facilitação, e a gente estava falando sobre polaridades e o grupo estava, assim, super envolvido no processo. Só que chega um momento, numa facilitação de 6 dias, em que tem dias que a gente está mais disponível, tem dias que por conta de fazer esse esforço da experiência não é simples, né. E as facilitadoras no dia anterior, depois do segundo, terceiro dia, elas ficaram até 11 horas da noite facilitando não, preparando Hum, o dia seguinte. Então, depois de cada dia, elas analisavam tudo aquilo que tinha acontecido naquele dia, a hum, qualidade das relações, quais eram os aprendizados, e elas ficavam até tarde da noite preparando o dia seguinte. E prepararam todo o dia seguinte, e quando chegou o dia seguinte, o hum, grupo estava num lugar de tanto cansaço, que depois do que almoço a gente chegou a uma conclusão juntos e elas
Nesse processo de conexão com o que o grupo precisava e de desapego, falaram: Vamos tirar a tarde livre, porque o que a gente está precisando é descansar". Hum, E e toda a preparação que elas tinham feito no dia anterior, do período da tarde. desapegaram. Então ter essa capacidade de ter essa dedicação e esse esforço de estar em contato tão íntimo com os grupos que você facilita, que você também sabe qual que é o momento de você sustentar, qual é o momento de desapegar, qual que é o momento de virar a direção, tá sintonizada mesmo, no que está acontecendo dentro de você, no que está acontecendo com as pessoas, no que está acontecendo na relação entre as pessoas, né. E foi super potente, porque a gente tirou aquela tarde de livre, à Hum. noite a gente resolveu fazer um sarau, Viva a música. né, e foi muito incrível, porque eu A gosto muito daquela arte. frase do Dostoiévski, né: "A arte, a beleza vai salvar o mundo", né. E Ah, foi eu tão eu incrível. eu 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 acredito. também. E foi tão incrível, porque o grupo estava doído, o grupo estava machucado, estava cansado por conta de vários conflitos que foram emergindo, né. Hum. E através do sarau, a gente pôde se conectar com a gente mesmo e Ah, com que os bonito. outros numa outra qualidade de: "Nossa, não sabia, essa pessoa também canta, olha que lindo esse poema que essa pessoa escreveu, nossa, que incrível essa pessoa se vulnera olha essa música, olha". E a gente conseguiu trazer leveza através da arte, através da poesia, a gente se conectou Hum. num nível de qualidade mais profundo e no dia seguinte as coisas fluíram, a gente conseguiu resolver várias coisas que estavam atravancadas, então não é simples, mas eu acho que também demanda tempo, né. Hoje em dia, quando a gente fala também em facilitação, o tempo é uma qualidade, o tempo e a atenção são qualidades tão complexas de a gente conseguir, manter, né, você conseguir manter a atenção das pessoas, você conseguir fazer coisas que durem mais de 1 ou 2 horas, mas esse poder do tempo, existe um tempo que é necessário para que a gente consiga facilitar processos que sejam de qualidade, que sejam mais Uhum. profundos, que ajudem a gente, Transformadores, né. exato, a fazer um processo de virada de chave, de ampliação de perspectiva, e para isso a gente precisa de tempo, não é, né, vem aqui facilitar um processo na nossa escola de 2 horas e a gente achar que Que em tudo vai 2 mudar. horas tudo vai mudar, né. Uhum. E aí, ô Cami, como é que eu posso, vai ser interessante, assim, como é que eu posso aprimorar a minha inteligência como facilitador, assim, a minha inteligência criativa, né, cooperativa e integral ali para promover essas transformações e visando evolução, né, Uhum. para o ambiente que eu estou atuando, assim, como é que a gente consegue aprimorar para que a minha atuação venha de um lugar realmente de qualidade, de presença e de forma efetiva e Uhum. afetiva, né, É. para gerar essa transformação. Olha, do que eu tenho explorado, eu não sei se eu tenho uma resposta, e eu acho que é isso, não existem, cada um vai encontrar o que a gente quer também através dessa formação, é que cada um encontre o seu caminho de encontrar, eh, qual que é o seu jeito de facilitar, né, e qual que é a sua, Bonito. identidade e a sua essência na facilitação. Mas me parece, Vivi, que tem um pouco a ver com a palavra que eu trouxe antes, que é criar intimidade, Hum, sabe, seja criar intimidade, uma intimidade cons profunda consigo, nesse sentido consigo, né, de ser total. capaz de se questionar, inclusive, de questionar os próprios paradigmas, de ser capaz, sem julgamento, mas com uma generosidade, sabe, de criar essa intimidade consigo, criar uma intimidade com essa capacidade de enxergar o que não é invisível, mas muita gente não enxerga, né, que é esses sinais que os grupos dão, que são esse lugar, né, que são as microexpressões faciais, são os pequenos sinais que vão Hum, acontecendo no grupo. uhum, E essa intimidade, essa capacidade de ler o contexto, da onde essas pessoas estão vindo, o quanto esse contexto é totalmente diferente do que eu experimento, né, do que eu experiencio,
e o que me atrai e o que me dificulta criar conexão e relação, porque me parece que a criatividade ela tá nesse lugar de eu abrir espaço, né, eu abrir mão do controle para Uhum. olhar com muita intimidade e com muita atenção aquilo que está acontecendo ali, aquilo que pode surgir por conta desse grupo, né, por conta dessas relações que estão surgindo. Então me parece que a criatividade ela está muito ligada nessa qualidade de criar intimidade com os processos. Mas criar intimidade não é simples, né, você permitir que as pessoas também criem intimidade, porque criar intimidade me parece também que tem a ver com dentro desse processo de autenticidade, você poder estar bem, mas poder não estar bem também, você poder Tem espaço para trazer tudo, né? você poder trazer as coisas boas, mas também trazer as dúvidas, trazer os medos, trazer os anseios, trazer o que tá, né, olhar para as feridas do grupo, que nem sempre a gente consegue, tem essa habilidade de sustentar os conflitos, né. Uhum. Então, na formação também a gente propõe muito esse caminho de muito do que a gente vai fazer são práticas que nos permitem conseguir entender o que que eu posso fazer e muitas práticas para eu poder ler os contextos. A gente vai estar trazendo a Ana Paula Peron, né, especialista em CNV, e mediação de conflitos, para que a gente também consiga adquirir mais intimidade com isso também, não só com tudo que é luminoso e poderoso nos grupos, mas com as coisas também que não são tão fáceis de Mais sustentar. desafiadoras, né? Uhum. Porque a criatividade nasce muito dessa capacidade de a gente divergir também, né. Mas a divergência, ela pode ser uma divergência super positiva, mas ela pode se tornar um conflito super destrutivo, então como que a gente sustenta tudo isso, né? Uhum. É, você trouxe aí, você falou da Ana Paula Peron, acho que é uma coisa legal aqui para a gente falar para o ouvinte, um pouco, né, do que vai ter dentro do FACE, né? Porque ele em algum lugar, para quem conhece a Unipaz, conhece, ele bebe um pouco do FHB, né? Quem conhece a Unipaz é a formação holística de base desde os princípios, é uma formação criada pelo Pierre Weil, e o FACE bebe um pouco nessa formação, né? Tem algumas artes, né? Alguns Hum. seminários que são as artes que o Pierre Weil desenvolveu para a formação holística de base que vão estar, né, dentro do FACE e outras coisas. Conta pra gente um pouco, Cami. Então, como você falou, a gente está bebendo muito dessa fonte, né, e a gente, não só por estar na Unipaz, mas por a gente acreditar muito nessa Uhum, metodologia que o Pierre desenvolveu, que se baseia em 3 eixos, né, nas 3 ecologias. Então, uhum, na consciência individual, na consciência social e na consciência ambiental. Então a nossa formação de facilitadores, ela também se pauta nesses 3 eixos. Então quando a uhum. gente fala em consciência individual, a gente está falando de a gente vai começar com a arte de viver em paz, né, que traz muito que vai dar uma base sobre como a gente enxerga o mundo, e aí a gente já mergulha nessa capacidade e essa prática de o que significa facilitar a si mesmo, e o que significa, né, eu ser um facilitador nesse contexto. E ao mesmo tempo eu estou facilitando pessoas que não são só mentes, mas são corpos também. E muitos Uhum. desses corpos urbanos, cansados. Então o que significa eu facilitar não só mentes, mas facilitar corpo, que o corpo é uma grande potência, né, então a gente vai trazer também, facilitadores que nos ajudem a olhar para isso. E aí a gente Uhum. adentra a consciência social, ou seja, eu facilito a mim, eu tô num lugar de intimidade comigo e como que eu crio essa intimidade com grupos, como que eu desenvolvo essa consciência social. E aí a gente traz o Cambises do Hum, projeto Cooperação, então o Cambises vem para conversar com a gente e para vivenciar com a gente todos os maravilhoso. jogos cooperativos, né, a gente vai falar sobre a pedagogia da cooperação. E nesse Uhum. tecido social, a gente fala também sobre conflitos, então a Ana Paula vem para
para ajudar a gente a entender um pouquinho mais sobre conflitos com essa lente da CNV. E aí eu venho para reforçar essa capacidade de leitura de contexto, como que a gente consegue adentrar os contextos e como que a gente consegue olhar para isso, né. E aí a gente chamou o Sidney Silva, eh, que está olhando para contextos plurais o tempo inteiro, porque a gente entende que também é importante, né, a gente olhar para essa pluralidade. Quando eu tenho grupos diversos, com pessoas com vários marcadores, sociais da diferença, o que que significa? Significa o que que muda quando eu estou facilitando num contexto de privilégio? Muda alguma coisa quando eu vou para um contexto periférico, quando eu facilito corpos brancos e corpos negros, quando eu facilito tem pessoas com deficiência, tem pessoas de outros marcadores, o que que Uhum, significa facilitar em contextos plurais? Então olhar para isso, né. uhum, E olhar que a gente está dentro desse contexto que é um contexto maior ainda, social e ambiental. Então a Nelma da Silva Sá vem trabalhar com a gente, né, o que que é viver a natureza de fato, o que que é essa natureza que não está fora de nós, mas que faz parte de nós, né, e aquela coisa básica, né, aonde aponta onde está a natureza, e a gente normalmente aponta fora para a árvore, né, mas uhum, e eu, né? Então a gente uhum, vem para inverter essa lógica também, e o querido Cacá Verá vem conversar um pouquinho com a gente sobre o que que é então futuro ancestral, né, como que a gente a partir de a gente olha para o futuro, mas a gente olha para o futuro entendendo que a gente tem um passado que nos empodera a olhar para o futuro com uma rede de interconexões. Então, a partir da cosmovisão indígena, o que que significa eu me colocar nesse lugar de entender que o futuro também é ancestral, né. Então o que a gente quer é trazer muitas chaves para que essas pessoas possam entender que quando eu facilito de um lugar, eu facilito a mim mesma, eu facilito pessoas que estão vindo de um lugar, eu facilito o contexto, eu facilito as relações, tudo junto e misturado. uhum. E eu poder estar nesse lugar de centramento é muito importante, então o Roberto Crema vem com a gente conversar sobre isso, o que que é eu ser uma facilitadora holocentrada. A Andrea Duque conversa com a gente sobre como que eu me coloco num processo de comunicação mais consciente possível. Uhum, Então a gente vai fazendo essa trilha, caminhando juntos, explorando essas possibilidades, porque o objetivo principal é que, ao beber de várias fontes e ao vivenciar essas experiências, que as pessoas possam entender: "Quem sou eu facilitadora? Que estou facilitando a mim, estou facilitando o grupo, as relações, o contexto, mas porque sou eu, Camila. Qual que é a essência minha de facilitar? E como que isso é bom para o grupo, né, e qual que é o como que eu me coloco a serviço estando num lugar de bastante autenticidade, né. hum. Acho que é um convite para uma sensibilização, né, Cami, assim, de eu despertar um olhar bem atento para eu sentir ali dentro de um fluxo vivo, né, o que que Uhum, o grupo ali realmente necessita, qual é a necessidade daquele momento, daquele exato. contexto, daquela questão, daquele processo, né, mas esse olhar efetivo, afetivo, atento, presente, acolhedor e ao mesmo tempo bastante consciente, né? Eu acho que Uhum. é muito lindo assim. Gente, quem está aqui ouvindo a gente, vocês estão vendo a grandiosidade de verdade dessa formação que a Unipaz está colocando no mundo, assim, porque além de tudo, eu sinto que as formações da Unipaz, né, Cami, em primeiro lugar é um convite de um mergulho para mundo adentro, Com né? certeza. São formações, certificações assim, e não tem como ser diferente, eu acho que Uhum. para uma, para uma perspectiva, para um convite de tornarmos
facilitadores de, no caso aqui pontualmente falando, né? Eu me tornar facilitador de um contexto complexo, né? Como você bem colocou aqui agora há pouco, não tem como a própria palavra, né, de forma bem literal, eu facilitar, né, eu ajudar, eu contribuir Uhum. para um processo, se eu não tiver um aprofundamento em mim mesmo, É. assim como você bem na autenticidade, né, no autoconhecimento, nas minhas potências e nas minhas fragilidades, Uhum. né, na beleza, nas minhas limitações. É. E E é um processo de pode 1 ano, né, assim, algumas pessoas podem falar: "É relativamente longo, né, nossa, mas uma formação de 1 ano", porque hoje a gente quer tudo para ontem, né, e aí outro dia eu estava lendo, tem uma frase que tem me acompanhado muito há mais de 1 ano, de um filósofo nigeriano, o nome dele é Bayo Akomolafe, não sei se estou pronunciando certo, mas ele fala um pouco também de inverter várias lógicas, ele fala: "Os tempos são urgentes, precisamos ir devagar". que E eu acho, assim, eu fiquei, assim, meses em cima, sentada nessa frase, falando: "O que significa isso?", porque quem tem fome tem pressa, quem não tem nenhum banheiro em casa, quem não tem o que comer, tem pressa. E ele inverte essa lógica, né, e eu fiquei 1 ano tentando compreender essa frase, né, porque tem coisas que, para que a gente possa, de fato, provocar transformações que sejam efetivas, transformações que vão gerar inovação, que vão gerar um novo paradigma, leva tempo para a gente desenvolver essa consciência, porque a gente não pode usar a mesma lógica que criou os problemas. Se a gente tentar resolver os problemas criando a mesma, né, usando a mesma lógica que criou esses problemas, a gente vai botar vários esparadrapos e band-aids que vão durar pouco tempo, né. Então, para inverter toda uma lógica que criou os problemas, não dá para ter pressa. E leva tempo para a gente trabalhar a transformação da consciência, leva tempo para a gente chegar nesse lugar de entender a nossa autenticidade, a nossa essência, me apropriar dessa minha essência como facilitadora, e que também não é um lugar estático, né, porque quando eu me dou conta de alguma coisa, aquilo já passou e a vida está sempre em movimento, né. E eu estou num processo sempre contínuo, né. Mas não é da noite para o dia, não são em 2 horas ou em 1 mês de curso que certas coisas vão se consolidar. Então a gente acredita nesse ir devagar para ir profundo, né, e para de fato provocar transformações. com certeza. Né, nossa, você fez o FHB, Cami? Fez? Eu Eu fiz, também foi um fiz. divisor de águas na minha vida. Eu queria dizer, porque para quem passa, quem se propõe, quem faz essa escolha consciente, né, de passar por esse processo formativo da Unipaz, a gente até no final a gente não chama de formatura, é uma transformatura, né? Exato. Porque é tão lindo de acompanhar a nossa própria, né? Eu sou muito grata. Eu deixo aqui registrado, né, para o ouvinte a minha gratidão, né, tanto da formação holística de base quanto a psicologia transpessoal, né? Você também Uhum. fez, né? A transpessoal são cursos, assim como eu bem falei aqui há pouco, de que a primeira transformação que ocorre é na própria É, vida. É uma ampliação de consciência, é uma expansão de visão de mundo, que o primeiro beneficiado disso tudo somos nós com mesmos, né? E certeza. aí é a nossa ação no mundo desse lugar mais amplo, mais desperto e mais conectado com Uhum. consigo, né, com a autenticidade, com certeza vai poder servir a esse desenvolvimento e ao crescimento das pessoas, né, Completamente. Cami? Eu acho, assim, pra mim foi um divisor de águas na minha vida, antes, pré a FHB, que é a formação holística de base, né, e pós FHB. Eu eu consigo sentir, mas também compreender com muita clareza, assim, o que uma Camila antes e uma Camila depois, né.
A gente não tem esse privilégio de receber, obviamente não da escola e muitas vezes nem da nossa família, de receber essa educação emocional, de estar em qualidade de diálogos que transformam. Eu, pelo menos, nunca tinha vivido isso, assim, na minha formação familiar e acadêmica. E aí Uhum. quando, eu entro na Unipaz e começo a perceber que tem outras coisas que eu posso trazer na conversa, que nunca me foi permitido, porque eu sou socializada para ser sempre a boazinha, para ser perfeita, para performar direitinho, para fazer tudo direitinho, para trabalhar, para e a raiva que eu sinto? E o medo, e todas as angústias, e essa angústia, esse vazio no peito que eu não sei de onde vem, mas e todo o resto, né, e não entender tudo isso que está acontecendo dentro de mim, né, todos esses hóspedes que estão vivendo dentro de mim, e achar que eu sou a única no mundo que me sinto desse jeito. E aí quando chega na Unipaz, e a Unipaz te possibilita, né, se dar conta de muitas coisas e se trazer por inteiro. Mesmo as partes que não são tão interessantes, assim, a gente mostrar para o mundo, né. Mas poder Uhum. ir integrando todas essas coisas e poder entender a importância e o papel, né, o papel da paz, que o contrário da paz não é a guerra, mas é a estagnação. O que que é estar em movimento, o que que é incorporar práticas na tua vida que te ajudem, né, a ter mais consciência, o papel e a importância do conflito, o que é a natureza e o que não é, né, assim, o que é a natureza em nós. Então, começar a vivenciar tudo isso, para mim, assim, é um privilégio e é um grande divisor de águas, não só na minha vida, como na tua, como na de muita gente que a gente conhece, né. Nossa, com certeza. Eu agora estive em Brasília, né, no centenário do Pierre Weil, compartilhar aqui com o ouvinte, né, o Pierre Weil foi o centenário de vida dele, na verdade foi ontem, né, É. 16 de abril, estamos aqui hoje gravando. E, enfim, a gente comemora agora em abril de 2024 o centenário do Pierre Weil. E lá vieram representantes, né? Não só representantes, mas várias pessoas das distintas unidades da Unipaz pelo Brasil. E teve alguma participação online da Unipaz na Europa, enfim. E, gente, como é bonito ver o quão transformador é na vida das pessoas o legado do Pierre Weil, né? E volto a dizer aqui de que a face, né? Que é essa formação para os facilitadores desses ambientes mais humanos, criativos, colaborativos, inovadores que a Unipaz São Paulo está colocando no mundo, bebe nessa fonte que há 37 anos está aí, né? A Camila trouxe a Arte de Viver em Paz. Para quem não sabe, a Arte de Viver em Paz é um seminário que foi desenvolvido pelo Pierre para educação para a paz efetiva e que tem né, uma menção honrosa na Unesco, assim, então é um seminário que está espalhado pelo mundo e eu vi, né, já o programa pedagógico da FACE, Cami, e assim, ele vai além da FHB, né? Além de tudo que a FHB já tem de maravilhoso, ele vai certificar as pessoas para se tornarem facilitadores, né, poxa, gente, né, um parênteses, assim, quão importante é a gente ser a mudança que a gente quer no mundo, É. né, e inspirar esses ambientes mais harmônicos, mais colaborativos, mais humanos. Então, eu ia te convidar agora, Cami, para você falar, a gente está aqui caminhando para o final, mas que você trouxesse até um pouco da parte prática de como vai funcionar a face. São encontros, híbrido, né? São encontros presenciais, online, mensal, como é que é? Fala um pouco da parte Uhum. prática mesmo. Uma das coisas que está na base, né, além da metodologia do Pierre, dessas 3 ecologias, então tem uma coisa que são as 3 ecologias permeando, ou seja, trabalhar a consciência individual, a consciência social e a consciência ambiental.
E tem a metodologia de aprendizagem vivencial que está operando em como a gente criou essa formação. E o que é essa metodologia? A gente acredita que é importante viver a experiência, experimentar, a partir disso conseguir refletir, conseguir apreender o que foi essa experiência, fazer a Encantar. conexão exato, fazer a conexão com a tua vida prática para entender como que você pode agir no mundo a partir de tudo isso. Então experimentar, conseguir fazer esse download, né, essa reflexão, conseguir associar isso à tua vida prática para de fato, ir transformando o teu fazer no mundo. Então, como experiência, a gente tem seminários mensais presenciais, eles acontecem Uhum. no PEP, que é o Porto Ecológico da Paz, que Ai, que maravilha. fica em Porto Feliz. Então, esses seminários são vivenciais na natureza, são vivenciais presenciais ao vivo, um sábado por mês. E a Uhum. partir dessa experiência, nós temos 2 encontros, entre um encontro presencial e outro, a gente tem 2 encontros virtuais às Hum. noites. Então, são basicamente 3 encontros por mês, um para a gente vivenciar a experiência, o outro para a gente decantar, para a gente fazer essa reflexão do que está vivo em mim a partir dessa experiência que eu vivi, e o terceiro encontro que é para pensar sobre a tua prática. Então, a partir disso que você viveu, a partir do que está vivo em você, e a partir da sua prática no mundo, como que a tua prática se transforma. Então a gente vai sustentar uma comunidade de prática dessas pessoas facilitadoras, que podem escolher Hum. um projeto no qual elas vão facilitar, para elas irem pensando na prática delas no mundo como facilitadoras e a gente ajudar essas pessoas a encontrarem essa voz, né? Essa voz que é única, esse jeito que é único de facilitar. Então, Uhum. experiência, reflexão sobre a experiência e pensar sobre a prática. Então é sempre um ciclo, né? A cada mês a gente fecha um ciclo. Eu experiencio ao vivo, na natureza, eu decanto e reflito sobre o que está vivo em mim e eu reflito sobre a minha prática no mundo e sobre como que meu fazer vai se transformando. E eu vou nesse processo que a gente chama de a gente não, né, é uma metodologia, de aprendizagem que chama ciclo de aprendizagem vivencial. Nossa, maravilhoso. Eu não sabia que ia ter esses 2 encontros entre, então vai ser bem preenchido, né, assim, porque de fato só dá para a experiência, né, como se a gente falou assim, no corpo, né, e É. que delícia que vai ser imerso na natureza do PEP, o Porto Ecológico da Paz. Gente, é um espaço, recente da Unipar São Paulo, na cidade de Porto Feliz, né, no estado de São Paulo, um lugar lindo. E que gostoso que vai ser lá, Cami. A gente está Fiquei bem feliz. feliz de poder ocupar o PEP também, de levar essa vida para o PEP e poder se relacionar com o PEP com essa qualidade, né. Vai ser um Porto Feliz, né? Com certeza. Ai, ai. Gente, olha, aqui ouvinte, então pronto, estão todos convidados a conhecer o FACE, para que cada vez mais sejamos nós os facilitadores, né, de ambientes mais harmônicos, humanos, colaborativos, inovadores, criativos, enfim. Fica o convite para você pedir mais informação, né? A Unipaz está aí, o site da Unipaz SP .org.br é bem dinâmico, bem bonito o nosso site. E aí, Cami, eu vou agora, para a gente finalizar, te fazer um convite. Eu sempre peço para o convidado trazer uma palavra assim do coração para os corações que estão aqui nos escutando. Assim, se a gente pensar, você já tem essa ampla experiência, né, que vem facilitando, né, esses processos, trazendo a cultura de paz e esse olhar mais humano para os ambientes e para as relações. O que que do seu coração você deixaria assim de inspiração, de mensagem para inspirar quem está aqui nos escutando para chegar junto e vir também se tornar um facilitador dessa cultura de paz, desse ambiente mais humano?
seja onde for, o que se deixaria para nós? Acho que é um convite mesmo de a gente caminhar junto nessa estrada para a gente aprender a se tornar mais humano, né, fazer esse esforço que é um esforço ativo, é um esforço consciente de a gente se tornar cada vez mais humanos, atentos, num lugar de intimidade com a vida, cooperando para a vida. Em tempos de aceleração, inteligência artificial, em tempos de separatividade e separação, como que a gente pode identificar aquilo que é vivo, que está em nós, que está no outro, e cooperar, né, a serviço da vida. Então, criar esse lugar de consciência e de intimidade com a vida, me parece um convite mais importante do que nunca. Com certeza. Viva! Minha querida, muito obrigada. Fiquei muito feliz quando eu vi que era com você que a gente ia abordar isso aqui. De todo o meu coração, obrigada, assim, mais do que aqui também o seu tempo e disponibilidade para estar aqui no Mutantes também. Eu quero agradecer a sua dedicação para tudo isso acontecer, né? E que a nossa conversa aqui seja realmente uma oportunidade de provocar, assim, curiosidade nas pessoas, inspirar, saberem mais e chegarem, gente. Venham conhecer do que se trata. A Unipaz é uma escola iniciática, assim, que abre portais na nossa própria vida, em primeiro lugar. A gente fala, assim, de um lugar de extrema experiência, né, Com Cami? certeza. E a partir de então que a gente possa ser cada vez mais, né, inspiradores, facilitadores desses ambientes, porque estamos precisando cada Muito, vez mais de precisamos seres muito. a favor da cultura de paz, Muito né? obrigada pelo convite e por sustentar esse lugar aqui tão acolhedor, também para divulgar a voz da Unipaz, e muito obrigada pelo trabalho potente que você faz. Estamos juntas, aqui é uma honra e eu faço com muito amor. Obrigada, Cami. Obrigada, ouvinte, que está aqui conosco até agora. Fica o convite para você conhecer todas as redes que estamos aí, a Unipaz, colocando cada vez mais ferramentas, possibilidades, cursos, certificações, formações, para que sejamos nós o agente da vida que a gente quer ver e viver aqui nesse mundão. A gente está, já falei do site unipazsp.org.br, estamos no Instagram, no Facebook, YouTube, assina aqui o canal se você ainda não assinou. Temos também uma associação, você pode ser um associado com um valor super simbólico, e essa associação te dá direito a descontos, a valores especiais. Você já tem acesso ao Hub, que já tem alguns cursos lá gravados online de extrema qualidade. Pede mais informação e a gente agradece você estar aqui conosco. Vou deixar um beijo no seu coração e a gente se vê no próximo encontro. Até lá! Viva! Até, beijo! O podcast Mutantes é uma realização Unipaz São Paulo. Produção Dharma Rocks e Vivian Amarante. Apresentação e roteiro Vivian Amarante. Edição Rogério Diniz. Trilha sonora Bruno Maia.